As escolas de artes e ofícios foram criadas no governo do presidente Nilo Peçanha em 19 capitais. Em Maceió, a primeira sede da Escola de Artes e Ofícios funcionou em 1910, na Rua Boa Vista. Em menos de um ano, a escola recebeu uma nova sede na Praça Sinibu, no centro da cidade. Os mestres não tinham formação. Os alunos, os desvalidos da sorte, eram preparados para atender ao mercado de trabalho. À época, não havia em Alagoas parque fabril que justificasse a preparação da mão de obra. No entanto, a implantação do parque industrial no Brasil era incipiente. E desde o final da monarquia, havia pressões imperialistas para a expansão do mercado internacional no país. Os alunos tinham noções de civismo com modelo militarista. No espaço que foi a Estação Agronômica de Alagoas, começou a funcionar, em 1920, o Patronato Agrícola de Alagoas, que hoje representa o campus Satuba. Na década de 1930, a escola foi denominada Aprendizado Agrícola de Alagoas. Ao longo dos seus 113 anos, o campus Maceió teve 8 denominações. Na trajetória de seus 111 anos, o campus Satuba recebeu 6 nomenclaturas. Quando eu assumi o audiovisual, como chefe do audiovisual, muitos professores iam lá me procurar e saber a história, se tinha alguma coisa da escola. E aí começou a me despertar. Essa escola tem uma história e a gente tem que resgatar. Enfim, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. Quando eu fui fazer o meu mestrado, que foi contando realmente a história da escola, eu já tinha muito material, porque eu fui colhendo assim, aos poucos. Interessante, entendeu? Que quando eu procurava documentos, eu não encontrava na escola. Eles se aposentavam e levavam tudo para casa. Então, eu passei 25 anos da minha vida na escola, entendeu? E o que eu senti com aquela minha permanência na escola, com o que eu pesquisei, que sempre houve uma interferência política dentro da escola. Sempre. Os diretores, eles eram nomeados e apadrinhados. Entendeu? Não era assim por um valor pessoal realmente. Era quem sustentava no poder eram os políticos. E isso acontece, entendeu, com a fundação da escola, que o primeiro diretor, ele foi acusado, entendeu, de muitas coisas e que afastaram ele da escola e colocaram outro. Então, mais tarde vieram reconhecer que o valor dele e tudo. Mas sempre houve interferência política, em todas as direções, em todas. O ensino agrícola aqui em Alagoas, ele começa assim, um esboço de ensino agrícola na época do Império ainda. Por volta de 1855, o presidente da província de Alagoas, na época era o cargo equivalente hoje a governador de estado, né? Então, governava a nossa província nessa época, por volta de 1855, o doutor Antônio Coelho de Sá e Albuquerque. Né? Existe até uma rua lá em Jaraguá. Ele foi o primeiro governante aqui em Alagoas a ter essa ideia de instituir o ensino agronômico, o ensino agrícola, tá? Aqui. Então essa ideia só vai ressurgir depois da República. Então, os primeiros governadores do estado já tinham essa preocupação
né, a partir de 1890, no final do século XIX, tinham essa preocupação com a educação agrícola. A escola de Satuba, ela tem uma longa história, né? Porque ela é fruto de uma falência de uma usina de açúcar, a usina Vanderlei. Essa usina se instalou no município de Satuba em função dos solos propícios ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Com a desativação da usina, que a usina ficou devendo ao governo, durante aí ficou devendo. E tinha aquele patrimônio todo. A casa do diretor, que era a casa do senhor da usina, né? A igrejinha na escola, aquele prédio central, que era a usina propriamente dita. Ali tinha o setor onde era refeitório, né, antigamente, hoje é um auditório, né? Ali era a recepção da cana-de-açúcar. Era um lugar que realmente favorecia não só a implantação da usina, mas também o que se estabeleceu lá, que foi o patronato agrícola, né? Aí veio o seu primeiro diretor, que foi o Dr. Miguel Guedes Nogueira. Com a retomada da usina pelo governo, se criou esse patronato agrícola para receber essa turma que vinha de fora, né? E se criou um ambiente hostil, porque todo mundo dizia que era um lugar de mau elemento. Publicações antigas de pesquisadores fazem referência a uma sala de castigo no patronato agrícola chamada por Cafua. Era tipo um armário construído às duas formas de U e que tinha portas individuais, tipo um armário mesmo do guarda-roupa, na altura de aproximadamente 2 metros, que segundo relato, os alunos que eram mais difíceis, né, violentos, eram colocados em pé e aquela porta era fechada ali, ele ficava em pé. Era tipo um castigo, né? Então isso ainda existia. O local ainda existia com algumas portas quebradas e esculhambadas, mas nada, nenhum registro de que na minha época que houve aluno que chegou aí para lá. A Cafua, eu alcancei o local. Ela era junto à sala de aula, lá por trás do manguezal, certo? E era perto do manguezal. Tinha um quartinho assim de 3 por 4, sabe, mais ou menos. Onde aquele aluno que não cumprisse com aquilo que era regulamento da escola, ele era colocado lá como castigo. Mas eu lhe confesso que durante o período que eu passei lá, eu não tive, se aconteceu, eu não lembro, sabe? De alguém que foi lá para Cafua. O Grêmio era uma coisa da direção. O Grêmio só funcionava se eles fossem assim a favor da direção. Se não fosse, vamos fechar. E fechavam mesmo, e fecharam. Antes de eu entrar, no ano de 2001, houve uma tentativa, houve uma organização do Grêmio Estudantil, resgatando o mesmo nome, que foi o Grêmio Edson Luiz, que era um Grêmio que foi nomeado desde os anos, 80, 70, há muitos anos já tinha esse nome. Então foi resgatado o Grêmio, teve eleições, só que a direção, à época da instituição, não permitia a organização estudantil. Perseguia, queria controlar, não aceitava. Esse Grêmio funcionou clandestinamente durante um tempo até, e era um Grêmio que foi bastante perseguido. Ele foi proibido de funcionar dentro da escola, as eleições foram feitas na porta da escola, ele funcionava meio clandestinamente ali na sala, que era a sala do xadrez na época que eu entrei aqui, aquela sala em frente à piscina. Em 2003 eu entrei, em 2004 a gente organizou as eleições do Grêmio. Em 2004 eu sou eleito presidente do Grêmio do IFAL. Era costume da instituição, pouca democracia, etc. Organiza atividades em geral, dá vida ao Grêmio, conquista uma sala para o Grêmio, que o Grêmio não tinha sala, e a sala hoje do Pátio, em frente à cantina, que até hoje é do Grêmio, foi uma conquista nossa na época, porque até então era uma Xerox que funcionava da FAPEC, que era a instituição privada que vinculada ao UFAL, usando os recursos da UFAL.
E daí a gente ingressou, chamei o curso de Eletrotécnica em 77. O professor Breno Lins era o diretor e foi quem geralmente assinou a minha portaria o contrato, né, no caso. O número de alunos nem se compara ao de hoje. Né? Hoje a gente tem mais de 5.000 alunos e nós tínhamos aqui alguns cursos funcionando. Né? Além de eletrotécnica, você tinha mecânica, edificações, tinha estradas, química veio depois, eletrônica veio depois. Os dois, salvo engano, final da década de 70, 80, começo de 80. Sim, tinha saneamento também na época. Uma pessoa desistiu e me chamaram, né? Recebi, naquele tempo era carta, telegrama, carta. Aí eu fui para o Campo Satuba, dessa forma. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei em Satuba, né, fazer a matrícula com a minha mãe, eles pediram uma lista, que não é tão comum hoje, mas a gente é chamado enxoval. Então a gente pagava esse enxoval. Choque entre trens. Em 1959, 2 trens da Rede Ferroviária Federal S.A. se chocaram em frente à então Escola Agrotécnica Floriano Peixoto. As pessoas feridas foram atendidas na farmácia e nas casas onde moravam os funcionários da escola. Aí a minha casa mesmo ficou cheia lá. Eu tinha 11 anos de idade e já estava jogando bola. Então eu vi foi o trem, a partir de Satuba e o outro chegando de Maceió. Aí foi um choque, né? Aí se chocaram frente a frente, foi uma bagaceira, rapaz. Mas só faleceu que eu tenho notícia de certeza mesmo, só o maquinista do trem que ia para Recife. Então o pessoal que ia para Recife ficaram ali alojados nas casas da gente, passaram a noite ali cantando, brincando e tal, né? Conversando. E então alguns ferimentos que tiveram, como você falou, realmente ia para farmácia. A gente chamava de farmácia, né? Enfermaria. O negócio do trem foi em 1959 que aconteceu isso. Morte de líder estudantil. O estudante Vilela, presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas, foi assassinado por um servidor do Colégio Agrícola em 1960, por não aceitar o namoro da filha dele com o aluno. Essa história foi o seguinte: esse camarada era um cara prepotente, né? O Vilela, que foi o aluno assassinado, foi meu professor. Ele ensinava admissão ao ginásio naquele tempo, para mim entrar na escola. E o Vilela dava aula, era um aluno muito aplicado, era o melhor aluno da escola. O Vilela não começou a namorar com a filha dele. O Vilela era um líder na escola, sabe? Foi presidente da UESA. Né? Bom, foi presidente da UESA e tinha a liderança da escola. Né? E ele botou um caldo de cana na entrada do colégio. Aí o Vilela estava voando caldo de cana. E ele era contra o namoro de qualquer estudante, era só do Vilela. Eu vi esse negócio. Eu tinha 12 anos, mais ou menos. Aí eu vi quando ele chegou, paletó. Aí chegou, eu só vi quando ele puxou o revólver e atirou. Aí eu vi quando ele fez assim e caiu. Levaram para o Maceió. Quando ele for para acabar com a casa que ele estava construindo em Satuba, que a casa está lá ainda. Aí quando ia acabar com a casa, ele chegou e despediu os alunos, não pensava aquilo não. Que a família dele não tinha culpa de ter feito aquilo, sabe? Tiroteio na festa do 3º ano. Em 2004, estudantes do 3º ano do Cefet Alagoas comemoravam a conclusão do curso na Boate Arena, no bairro Jaraguá, quando 2 homens que haviam sido barrados invadiram o local e dispararam contra as pessoas, atingindo o estudante de 19 anos que morreu. A Boate Arena, ela ficava em Jaraguá, quando eu era estudante de ensino médio do então Cefet. Era uma boate predominantemente de classe média, heterossexual. Eu não costumava frequentá-la, mas lá foi o local escolhido pelos colegas que estavam concluindo os 3º anos para fazer uma, se não me falha a memória, uma espécie de pré-formatura. Nesse dia, a boate predominantemente com estudantes do Cefet.
Mas sei que em determinado momento da festa, a gente começou a escutar uma confusão, um barulho. Se me recordo bem, eu estava já próximo ao banheiro quando essa confusão começou. E a gente começou a escutar tiros. Nesse momento dos tiros, eu já estava trancada no banheiro com uma turma, assim, alguns amigos mais próximos, outros nem tanto. E aí todo mundo abaixado um em cima do outro, tentando realmente se proteger dos tiros. Claramente eram tiros. E aí depois de algum tempo, mas eu acho que a gente ficou de 10 a 15 minutos mais ou menos no banheiro, trancada. Aí os barulhos começaram a cessar e aí a gente saiu. Quando saiu estava aquele cenário realmente de uma confusão. E aí a gente ficou sabendo depois que alguém tinha entrado armado. Me parece que 1 ou 2 estudantes do Cefet ficaram baleados. Lembro de um deles saindo na maca, virado para cima assim, tinha recebido um tiro nas nádegas. E foi um evento bem marcante, assim, já na minha saída do ensino médio. E ele foi tratado dentro do ambiente escolar também, né? Ele não ficou restrito ao ambiente fora da escola. Então, e foi isso, um evento que ficou na memória, certamente, de quem estava concluindo ou quem estava passando pelo ensino médio. Porque Satuba tinha uns problemas, assim, todas as instituições universitárias tinham problemas, que era influência política, né? Nem todo mundo que entrava em Satuba era por competência, vamos dizer assim, da prova, né? Era por influência. Tinha alguns, você é o meu, coisa e tal, tinha as vagas não sei o quê. Eram as vagas que tinham as cotas, que eram as cotas políticas. Não eram as cotas como hoje, estabelecidas em lei, todo mundo que o pessoal reclama, né? Mas era difícil você encontrar pessoas, assim, negras. Eu acho que eu estudei com 1 ou 2 pessoas negras, entendeu? Eu não entendia, porque eu não tinha um letramento racial, eu não tinha um conhecimento de causa. Eu não sei nem se eu me identificava naquela época como uma menina negra. Eu sabia que eu era diferente daquela mais bonita da turma. Porque muitos sentiam um apagamento, a invisibilização, a necessidade de se embranquecer para poder ser aceito. E eu não julgo essas pessoas de forma nenhuma, porque essas pessoas também não tinham esse fortalecimento que hoje eu tenho. Então, no conceito raça, tinha. No conceito dos preconceitos, das fobias, também tinham. Aí a gente tinha piadas homofóbicas, a gente tinha pessoas, professores fazendo esse tipo de comportamento, né? Falando de mulher, que hoje, se for falar um negócio desse, no mínimo, é um processo. Sobre a questão de mulher também, sobre a questão de ser negra, de ser preto, sempre tinha piada e que todo mundo ria. Até o oprimido ria porque ele tinha que achar graça. É triste porque eu recordo da sociedade aqui dentro. Olha, a escola, na época ela foi criada, que predominava o catolicismo, né? E os padres tinham vez nas instituições, né? Então eu estudei com muito padre nessa turma. E aquela igreja, ela foi construída na época da usina. Toda quarta e todo sábado tinha missa para os alunos. E era quase que obrigatório isso. Que alguém naquele meio era homossexual, perdia a formatura. Ia para casa, era expulso do colégio. Infelizmente, existia essa ação. Olha, só que era muito camuflado. Porque se naquela época o diretor descobrisse que o cara era homossexual, ele ia para rua. Não tinha hoje, né, a proteção, né, o reconhecimento. Foi justamente no ensino médio, nesse período, que eu aceitei a minha homossexualidade. E isso mudou radicalmente a minha percepção sobre religião e sobre a vida, sobre a cultura, sobre a sociedade de modo geral. Não é que me apresentaram, não. Tudo isso já vinha de antes. Mas esse processo, essa convivência numa escola plural, foi fundamental para que eu aceitasse a minha própria existência, né? Aceitasse quem eu era. Naquela época não era uma época de se discutir racismo, homofobia, gênero, como se discute hoje. Né? O próprio movimento estudantil não estava tão interessado assim em debater essas causas. Tinham outras causas na época. Bem, na minha área, que é a área de artes, entendeu?
O que eu sempre conheci da escola foi a banda do mestre Manduca. A banda era chamada de A Gloriosa. Quando ela saía na rua, o povo juntava para ver a banda, entendeu? Porque a banda foi assim, eu acho que a maior divulgadora da escola. Eu entrei exatamente para fazer edificações, né? Mas aí terminou que a música foi tão forte, né? Eu sabia que tinha uma banda de música na escola, que todo 7 de setembro eu via, né? A banda da Escola Técnica Federal de Alagoas. Eu tinha a maior vontade de participar dessa banda. E aí quando eu entrei na escola, eu estava na sala de aula estudando, chegou um colega que estava com a partitura, dizendo que estava aprendendo música com o mestre Manduca. Aí eu disse, rapaz, você podia me levar lá? Ele disse, bora, e me levou. E eu comecei e larguei mais. Eu entrei na escola fazer edificações, terminei saindo um músico e terminei músico na minha vida. É um dobrado do próprio mestre Manduca, um dobrado chamado Major Pantaleão. Foi em 79. Eu entrei na escola em 79, em 79 eu fiz o meu primeiro desfile com a banda da escola. Eu não me conquei de tanta emoção estar ali no meio daquela banda tocando aqueles dobrados, aquela coisa. Batista de Melo, que é um dobrado assim, muito conhecido. Aí se criou um cinema, um teatro, Cine Teatro Floriano Peixoto. E esse cinema era uma forma de entrosar o município de Satuba com a escola. Porque vinha o pessoal de Satuba, não tinha esse cinema em Satuba, a metade do teatro era dividido entre a escola e o povo de Satuba. Tem uma banda de jazz que teve um grande maestro chamado Pedro de Castro. A banda de jazz tinha o nome do professor Pedro de Castro de Oliveira. Essa banda ela também formou bons músicos do estado, né? Tinha músicos que se consagraram aí. Serenou. Essa música eu toquei com a minha mãe aos 7 anos de idade. Nessa sanfona aqui, de 48 baixos. A minha mãe me ensinou a tocar. Antes do Coretifal, eu já ia com a minha mãe também para a escola técnica, antiga escola técnica, fazer algumas coisas, porque na época não tinha mulheres lá, na minha infância. Então, ela, como era professora de artes, fazia tudo, né? Jogral, arte cênica, música, era metida. Para o Coretifal foi depois, já que eu me interessei pelo canto coral, né? Porque já participava, já cantava no Coretifal que ela regia, quando eu fiz o meu curso de graduação em música. Aí eu pude entrar na escola técnica quando ela se aposentou. Quando ela se aposentou, eu fiquei no lugar dela. O coral, a gente começou a querer também atravessar o muro da instituição, né? Querer mostrar a nossa arte, mostrar a instituição fora do país, no Brasil, participando muito de vários encontros de coragem. Nem sempre, ou melhor, a maior parte das vezes a alimentação não era boa. A qualidade estava muito a deixar. Olha, nós chegamos a comer até
carne de baleia. Houve uma época que a escola estava com mais dificuldades e foi necessário até carne de baleia a gente comer. A produção de leite, de aves, de coisa, porque a escola tinha tudo isso e era carreado para a alimentação dos estudantes. Amanhã, tudo era chamado pelo sino, havia um sino lá, entendeu? Então batiam no sino, era hora de descer para tomar café. Então a refeição de manhã normalmente era mingau de milho, chamavam de angu, né? Pão, manteiga e café. Cada um já levava sua canequinha, aquela caneca de água, e pegava a bandeja e era isso. A gente que fazia praticamente, que produzia praticamente a nossa comida, a gente ia para a horta, a gente ia para os aviários, a gente ia na pecuária, tirava nosso próprio leite. Tinha um colega nosso que o apelido dele foi apelidado de Angu. E a gente tinha o apelido no geral de Papangu. Porque esse era o café da manhã, na maioria das vezes era o angu, ou o cafezinho lá com pão, com ovo cozido, mas o angu tinha sempre. E à noite tinha sempre a sopa. Realmente não tinha condições de me alimentar bem se não fosse o serviço de alimentação. Eu não tinha dinheiro para comprar uma comida no almoço. E para aproveitar o campus nos 3 turnos, eu realmente precisava da assistente estudantil. E foi graças à assistência que eu consegui realmente concluir o curso de forma satisfatória. E o Sani fez muito parte disso. A Quitéria, que era nutricionista, ela tinha esse acompanhamento. E ainda estagiária no Campus Maceió, em 1982, certo? E não tinha o serviço de alimentação escolar. Como é que surgiu isso? Eu acho que eu fui a primeira nutricionista do IFAL, né? Até então Escola Técnica Federal de Alagoas, entrei como estagiária. À época, os meninos passavam o dia na escola e não tinham alimentação. Então, o professor Breno conseguiu um convênio com o Estado para o fornecimento de merenda escolar. Só que não tinha quem organizasse essa merenda escolar. Aí foi uma oportunidade que surgiu como estágio, e aí eu fiquei com toda essa parte. E aí nós fazíamos cardápio, fazíamos atendimento de avaliação nutricional. Era um setor muito precarizado, que nós tínhamos praticamente, era um fogão e uma mesa, os meninos comiam num balcão de madeira, né? A essa época, nós atendíamos em torno de 3 mil alunos com a merenda escolar, certo? Eu vejo hoje, ainda recebo relatos de tantos outros que conseguiram estar onde estão, graças ao auxílio da alimentação escolar. Então, hoje, todo esse acervo que eu consegui reunir está com a comunicação. Alguns objetos eu passei para essa comissão. Não é uma comissão ainda oficialmente nomeada, mas existe a professora Ariadne, que ela tem essa ideia, então ela me chamou para compor e nós estamos recompondo, na verdade, porque já existia essa comissão. Então tem no casarão, nós conseguimos guardar um acervo muito bom. Assim, uma experiência de vida mesmo, sabe? Chega lá, por exemplo, cheguei com 15 anos, saí com 18, né? Eu chego com 16, saí com 19, 20 anos, enfim. Então a gente amadurece ali dentro. Pronto, se tivesse assim uma salinha, alguma coisa assim, com essas memórias, cada um pudesse colaborar, né? Quem quisesse colaborar com essa história, acho sim muito interessante também. Estou falando com o colega com uma certa emoção, tanto é que a gente faz, a gente tenta, pelo menos algumas vezes por ano, a gente nos encontrarmos. Já fizemos 2 encontros da nossa turma. E íamos prosseguir com os encontros, não prosseguimos por causa da pandemia, né? Mas acho que tem partido da definição do que é documento histórico. Mas se o senhor me perguntar, nós temos aqui um espaço dedicado à memória, algo exclusivo à memória, não temos, que reúnam documentos, etc. Agora, é óbvio que existem artefatos, existem documentos que podem ser considerados históricos. Nós não temos um espaço unicamente pensado, dedicado, mantido
digo mais, estudado para essa finalidade. Você pode até ter alguns elementos que fazem parte de um acervo histórico, temos um campo ainda a avançar. O que nós temos enquanto memórias desenvolvidas aqui no Campus Maceió neste momento são os produtos dos mestrados que vocês estão fazendo. Então, nesse sentido, são os documentos técnicos, científicos, enciclopédicos que estão gerando essas memórias. E aí é importante que esses trabalhos sejam desenvolvidos pelos próprios servidores, docentes e técnicos administrativos de apoio educacional, como produtos técnicos, produtos de pesquisas que vão resgatando essa memória. Então, nesse sentido, eu acho que é uma sacada legal. Nós não temos, enquanto história, memória, arquivos ou um trabalho, pelo menos enquanto gestão, mas nós não conseguimos avançar como política sistemática do campo. Na verdade, eu cheguei aqui em 2018. Assim, foi uma recomendação mais da minha família, sabe? Um tio que estudou aqui, né, daqui. Todo mundo que passa por aqui carrega história. E essa eu vou levar bastante no meu coração e pretendo voltar. Eu entrei pesquisando por conta própria, por conta do curso, como eu gosto, eu quis tentar. O futuro ser melhor, eu acho. Que está desde muitos anos aqui, eu acho importante os alunos fazerem parte disso, através de projetos assim. Bom, é um campus que abriga muita gente, que junta todo mundo, né? Do rico ao pobre, do branco ao preto. Acho que a galera deveria, de verdade, dar uma atenção para isso, porque é sempre bom preservar, né, a instituição, digamos assim, se todo o conjunto se interessar para desenvolver isso, eu também me interessaria bastante estar à frente disso. A gente falou muito a respeito sobre o IFAL, que tipo, é uma das melhores escolas de oferecer conhecimentos. E tipo, eu não enxergava isso antigamente. Eu via a instituição federal como apenas uma escola. Mas depois que eu ouvi tanto a minha mãe falar bem dessa escola, a mãe ficou me avisando que é uma das melhores escolas. Não é todo tipo de pessoas que entra aqui. Muitas pessoas passam por provas, terminam não passando. E nisso eu achei interessante de continuar no IFAL. Eu sei que quando eu terminasse daqui, o ensino médio daqui, a primeira coisa que eu faria quando eu terminasse era indicar aos meus filhos futuramente. Satuba foi a razão da minha vida de muitos. Realmente é difícil você encontrar alguém que passou pelo IFAL e não foi transformado pelo IFAL. E sempre que a gente se reencontra até hoje, o Cefet é um elo afetivo muito forte. Já mudou, mas sempre que eu vou lá, essas memórias, elas revivem. E a escola realmente mudou minha vida, porque eu não sei se eu teria contato com a música do jeito que eu tive, né? A ponto de mudar a minha vida mesmo para sempre, né? O meu destino e... Vida do possível, eu acho que quanto nutricionista, quanto funcionária pública, eu fiz a minha parte. É que a escola, não sei se as pessoas comentam, não tem memória. Ninguém lembra do que você, do teu suor, do que você fez. Mas aí, teria que ter a vontade de fazer. Se você não tiver isso, você não chega a canto nenhum. Você não faz nada. Vai ficar assim, eu vou morrer, vou deixar aqui uma lembrança para vocês. Porque ninguém continuou. Entendeu? Seria muito interessante que se continuasse. Como pessoa, foi lá. Eu comecei lá na escola, saí de lá com 20 anos. Eu casei com uma moça de lá, que era filha do vaqueiro da escola. Hoje já está com 40 e tantos anos casados. Nasci, criei, namorei, casei. E hoje eu tenho uma família que é fruto de toda essa minha vida na escola. O acervo da própria escola é memorial para a própria cidade.